Esse é o ponto de partida básico. A questão de que os professores, a grande maioria dos professores da zona rural, eles são contratados. Então, é preciso se efetivar esses profissionais, inclusive da condição também de trabalho. Temos problema também seríssimo na questão de transporte de estudantes. Então, é preciso também garantir essa questão do transporte. Equipamentos para os estudantes, equipamentos como computador, equipamentos como material pedagógico, praticamente quase todas as escolas das áreas de assentamentos carecem disso. E, diante dessas demandas, está no orçamento público, né, na LDO, agora em 2013, R$1.433.000 exatamente para aplicar nessas atividades. Somando-se mais ainda R$660.600, que vai dar ordem de quase os R$2 milhões. Se muito bem aplicados, certamente vai qualificar e muito essa questão da educação na zona rural. Importante dizer que nós também fizemos um levantamento, né, da questão dos poços artesianos. E a gente pode precisar de alguns valores. Me ajuda aqui, rapidão. Então, precisamos hoje, os poços artesianos, principalmente em algumas áreas mais afetadas, como, por exemplo, aquela região do Novo Oriente, nós temos ali construir um poço hoje no assentamento Califórnia, de 5.000 litros por hora, custaria hoje R$42.000. No assentamento Francisco Romão, custaria R$48.000. No assentamento Planalto 1, R$59.000. E no Plano da Serra, R$70.000. Então, a gente observa que se nós hoje fôssemos pegar todo o dinheiro que é aplicado na campanha política, que por final custará milhões, nós resolveríamos todo o problema da área rural, não só da educação, mas fundamentalmente da produção e escoamento da produção. Ok. Falando em financiamento de campanha, é importante que toda a sociedade saiba que os financiadores das campanhas, as pessoas que estão bancando as campanhas dos candidatos, esses nomes estão acessíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral, www.tse de Tribunal Superior Eleitoral.jus.br. É muito importante que você, cidadão, cidadã, esteja olhando quem está financiando os seus candidatos. Bem, a próxima pergunta, então, seria para o senhor Elson. E a pergunta vem de Vandra Ellen Souza Carvalho, participando, tendo bastante sorte a Vandra, hein? Inclusive, eu gostaria aqui de parabenizar essa plateia, especialmente os estudantes, e dizer para vocês que cidadania se constrói tijolo a tijolo, passo a passo. E eu digo que cidadania, os homens que gostam mais de assistir aquelas lutas, a cidadania não é uma luta que se vence no primeiro round, muito menos por nocaute. São 15 rounds, 20, vários, e se vence com planejamento, com força, com vontade, com exercício de cidadania, como vocês estão fazendo aqui nesta manhã. Portanto, parabéns a todos vocês que estão aqui presentes e a todos os que nos escutam nessa manhã. Sr. Elson Santos, é a pergunta. Eu gostaria de saber de você quais as suas propostas com relação à educação na cidade e também o que pretende fazer com relação às oportunidades de emprego para jovens. A sociedade ficou sem resposta, uma pergunta muito importante, né? Pergunta ao candidato C. Elson. Tá. Não, então invertemos, colocamos a Gleide, então, tá? A Gleide. Senhora Gleide Santos. Vandra. Novamente aqui. É Vandra
Ou Vandro? Vandré. Bem, Wandra Ellen Souza Carvalho. Desculpe-me aqui a falha. Como você sabe, é a pergunta para a senhora Gleide Santos. Como você sabe, a cada dia a nossa cidade cresce bastante em relação ao desenvolvimento e economia. Quais os seus planos para aumentar cada vez mais essa economia nas áreas rurais e urbanas? Pergunta também muito importante. Passamos agora para o quinto bloco, a pergunta livre do moderador. É uma pergunta que eu faço sem direito a réplica ou tréplica. E como dos três só temos um presente, eu vou fazer uma pergunta única, que naturalmente vai ser respondida só pelo seu Milton. A pergunta que eu faria a todos os candidatos, mas que será respondida só pelo seu Milton, em razão da ausência dos outros dois, é a seguinte: o que o senhor entende por transformação social? Transformação social é, sem sombra de dúvida, dar poder para o povo, para que ele possa realmente, de fato, assumir aquilo que lhe é de direito. E isso, a educação é fundamental. Então, é importante investir na educação em função disso. Hoje, a Ceilândia tem um problema seríssimo de analfabetismo, né? Ceilândia figura entre uma das cidades do estado do Maranhão, da mesma forma que do país, com alto número de analfabetos. Então, fruto de quê? Fruto desse problema, né, que é não investir na educação. Outro problema também sério em relação a isso é a questão do trabalho escravo, né? Então, hoje, investir na educação é acabar com o trabalho escravo. E aí, os investimentos têm que ser na educação. Então, quando a gente repassa o conhecimento, né, para a população, principalmente as mais pobres e empobrecidas, elas se apoderam e com esse poder eles poderão mudar a sua vida e inclusive transformá-la. Paulo Freire já frisa isso muito bem, né? Quando a educação, ela não muda o mundo, mas muda as pessoas que vão mudar o mundo, né? Então, a transformação social é fazer com que as pessoas elas tenham a liberdade de se expressar, coisa que necessita hoje na Ceilândia. Hoje nós temos muitos professores que estão oprimidos sem poder se expressar no sentido do seu voto em função da repressão que é exercida pelo poder público municipal. E isso é uma vergonha, né? A gente percebe que não há uma transformação social. E essa transformação social não existe outro caminho senão a educação. Ok. Bem, nós passamos agora para o último bloco, que são as considerações finais dos candidatos. E são 3 minutos para cada candidato. E, portanto, prossiga o candidato Milton as suas considerações finais. Antes, porém, eu gostaria apenas de dar o fundamento jurídico da minha decisão de fazer esse debate de um só. Como não constava nas regras essa possibilidade, e como em direito deve sempre haver uma resposta, ou seja, no latim se diz, o juiz não pode
emitir o não licit, ou seja, o não julgo por conta da ausência de regramento. E quando existe essa ausência de regramento, nós recorremos aos princípios gerais do direito. E o meu fundamento jurídico para manter e ir até o fim desse debate está em um princípio de direito que diz: a ninguém é lícito beneficiar-se da própria torpeza. Ou seja, você não pode se beneficiar de uma torpeza que você mesmo pratica. Então, e até mesmo para evitar que o debate fosse utilizado de forma desonesta, ou seja, acorda-se o debate e ao final não vem de forma a prejudicar aquele candidato que veio e que dispensou a sua agenda do dia. Não é crível que essas informações que nos chegaram a respeito da desistência do debate tenham ocorrido de ontem para hoje ou, mais especificamente, nesta manhã. Não é crível que não exista um planejamento mínimo para se saber disso aqui com a mínima antecedência. Portanto, não sendo lícito a ninguém beneficiar-se da própria torpeza, com base nesse princípio de direito, foi que eu decidi, então, prosseguir ao debate, que era um debate de 3 e foi um debate de 3, no qual 2 silenciaram e apenas um se manifestou. Esse foi o meu fundamento jurídico. Prossiga, Sr. Milton, as suas considerações finais no tempo de 3 minutos. Vou descer aqui para ficar no nível, né, do povo, no meu nível. Então, pessoal, é o seguinte, olha, a gente agradece imensamente aqui a participação dos jovens, da classe empresarial, da sociedade civil, que tanto conheço, porque participei e continuo participando dos movimentos sociais, das igrejas, das mais variadas manifestações religiosas, e gostaria de dizer para vocês assim, do fundo do meu coração, a Ceilândia tem um caminho para a mudança. Esse caminho para a mudança ele é único, se chama Professor Milton, número 50. Os 2 outros candidatos só não vê quem não quer, tá? Um candidato representa uma família que está há 12 anos no governo, massacrando o nosso povo. Fundamentalmente o povo mais pobre e oprimido. Por isso é que não fazem saneamento básico, por isso é que não respeita o dinheiro da educação, por isso é que não respeita o dinheiro da saúde e tantos outros problemas. A outra candidata tem uma representação também. Representa a família Sarney, que há quase 50 anos massacra o povo desse Estado, negando o direito de liberdade, o direito de assumir de fato seus direitos. Então não podemos nos enganar nessas eleições. Só vai se enganar quem quiser, tá? A nossa campanha, a campanha minha e dos nossos candidatos, 10 candidatos a vereadores, vai custar menos de R$50 mil. Sabe o que significa isso? Respeito ao povo de Açailândia. Sabe quantos empresários estão financiando a nossa campanha? Nenhum. Porque uma determinação que tiramos é que não iríamos receber um centavo de nenhum ente jurídico. Para quê? Para garantir a lisura na aplicação dos recursos públicos desse município. Vejam, pessoal, os candidatos que gastarão milhões, eles terão que suprir essa carência desses investimentos. Calcule aí 12 vezes 48, dá 576 mil. Esse é o salário do prefeito durante 4 anos. Como é que ele vai gastar 4, 5 milhões de reais? A Justiça Eleitoral deveria prender esses candidatos na hora que eles fizerem o registro das suas candidaturas. Ele já está sinalizando o que é que eles querem fazer. Não se enganem, não se enganem. O candidato hoje, ficha completamente limpa, se chama Professor Milton. É por isso que eles fugiram do debate. É somente o candidato Milton, número 50, é que tem essa capacidade de fazer a transformação que a Ceilândia quer e necessita. Então, assuma a nossa candidatura, saia nas ruas,
ganhe cada lugar desse município e vamos fazer aquilo que é necessário para a cidade. Valorizar esse povo pobre, trabalhador. Bem, com isso, então, nós vamos encerrando a esse debate de todos os candidatos de Açailândia, mas que 2 optaram por silenciar. Como promotor de justiça e de defesa da cidadania, como promotor de justiça eleitoral, como pai, que deixou essa manhã sua família, eu só tenho aqui a lamentar profundamente que, no momento do debate, todos os outros 2 tenham desistido. E que a sociedade pense e reflita sobre isso. Me chama a atenção o ofício dirigido a mim, no sentido de com o objetivo de obter apoio financeiro de empresários de outras cidades e estados, lamentavelmente perdeu-se a oportunidade de obter um apoio da sociedade e da cidadania. Mas concluímos aqui, agradecemos a Rádio Clube FM, a Marconi FM, a Arca FM, a FM Esperança. Agradecemos muito também a imprensa que se manteve aí. Esse é um papel muito importante da imprensa, levar os fatos para que a sociedade julgue. Especialmente também agradecemos a Rede de Cidadania. Não podemos deixar também de lembrar ao movimento de combate à corrupção eleitoral, de que voto não tem preço, tem consequência, voto é sim coisa séria. Não venda seu voto. Agradeço a todos vocês, ao candidato que se manteve presente até o final, agradeço à plateia, agradeço a você, cidadão e cidadã que nos ouve nessa manhã. Pense que política é coisa séria. Pense que quando você chega no hospital, que não tem uma UTI para recebê-lo, que você tem que bater as portas do Ministério Público às 3h45 da manhã para ter o direito à saúde assegurado. Isso é fruto das suas decisões políticas. E provavelmente tem relação com a telha, com o cimento, com a palha, com a promessa de emprego que você está tendo nesse momento. Portanto, cidadão, é agora a hora. E não joguem para as costas da justiça a responsabilidade que é do cidadão. Porque a justiça está aí afastando, a justiça aí com ficha limpa, e nós percebemos que os candidatos colocam vigia, colocam esposa, colocam... E as pessoas continuam votando. Voto é coisa séria. Voto não tem preço, tem consequência. Com essa mensagem, eu encerro o nosso debate, que foi brilhante, e agradeço a todos os senhores. As fichas com todas as perguntas, por uma questão de transparência e lisura, serão entregues a todos os candidatos, exatamente para afirmar ainda mais a lisura, a transparência desse debate promovido nessa cidade de Açailândia. Que Imperatriz inspire-se nos senhores e na próxima eleição promova um debate entre os candidatos também lá, no nível que foi aqui realizado, em que pese a ausência dos 2. Muito obrigado, um bom dia a todos vocês.